Não, vou ler aqui. Boa noite, irmãos. Não. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Irmãos, eu tô no trabalho ainda, mas eu vou estar acompanhando a reunião aí, tá? Tá bom, meu irmão. Boa noite, Jandélio. Boa noite, meu irmão, meus irmãos, doutor Sena, como é que vai? Eu vou bem, só não deixa o doutor ouvir. Como que é? Eu estou bem, só não deixa o doutor ouvir, senão a gente está frio. É nada. E aí, como é que foi aí a
As correrias do dia? Graças a Deus, tudo sob controle do Senhor. Deixa eu ver se eu estou falando. Eita. Amor, quando você vai usar isso aí? Você vai usar? Pronto. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa Opa, noite. Boa noite, irmão Marco Antônio, irmão Jandélio, boa noite. Cláudio Osasco. Só gente chique aí. Tem jeito, e você é fazendeiro, né? Você é o mais chique, né? É, tô querendo matar as vacas de bico. Tá comendo muito. Ah. O Wando também está aí. Começou já? Hã? Já começou? Tá. Não, tranquilo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, doutor Boa noite, Danilo. doutor. É Danilo, não Boa é? noite. Boa noite, É Danilo sem doutor. É. Danilo aí tem um vozeirão, dá para ser locutor da Band. Pois é, Boa né? noite, irmãos. Boa noite para todos. Boa noite. Ainda mais para quem acabou de acordar e já viu, né? O Não grave, é, grave ainda. veja, Dé, não é da Band, não, é daquelas FM bem granfa mesmo, de só às altas horas da noite. Tem que ter um locutor. FM de interior. Tá certo. Getúlio está liberto? Eu acho que ainda não. Não sei. Ele está Acho aqui, que né? ainda não, Acho que ele está. Irmãos, boa noite. Noite. Trabalhando aqui, ó. Sou eu e as caixas aqui, mas ouvindo das coisas do Senhor. É bom, que bom. Irmãos, nós vamos dar início um estudo a um dos evangelhos, né? E creio que após nós pedirmos aí a orientação do Senhor, nos foi orientado a lermos o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, né? E então vamos dar sequência nesse livro às quartas-feiras, nas reuniões informais, mas nada impede de que, se algum irmão sentir e tiver preparado um determinado assunto, uma fala, nada impede de o irmão manifestar e fazer o estudo que o irmão trouxer.
caso não surja esse tipo de estudo, nós vamos dando sequência no Evangelho segundo João. Então, pelo horário, né? Algum irmão pode dar graça para a gente fazer a leitura do primeiro capítulo? Então, vamos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Pai, primeiramente e sempre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual desceu da sua glória e se deu por nós, pecadores. Te damos graças, Pai, por ter providenciado mais este meio de estarmos juntos, apesar da distância, mas aprendendo um pouco mais de Ti e do Teu Filho amado, através da Tua palavra. Te damos graças por mais este dia que ocorreu em nossas vidas. Te damos graças pelas alegrias, pelas tristezas, pelas fraquezas, pelas aflições. Por tudo, te damos graças, pois bem sabemos e temos certeza de que, apesar de qualquer aflição sofrida, Tua mão protetora estava sobre nós. Te damos graças por esse momento, que aqui estamos reunidos para aprender um pouco mais de Ti, e pedimos que nos oriente no estudo que vai ser feito, nos trazendo palavras certeiras aos nossos corações, para que possamos, assim, enriquecer nossas mentes, não só de conhecimento, mas que possamos colocar o que for aqui aprendido em prática, para que possamos, assim, sermos achados dignos na volta do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por qual tanto ansiamos. Por esse bendito nome, te damos graças. Amém. 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 Algum irmão quer ou pode fazer a leitura do primeiro capítulo de João? Eu posso, irmão Paulo. Ok. Leremos o capítulo inteiro, 52 versículos? Bom, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem é? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e o tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e os dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles responderam: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João, e o que o havia seguido. Este João achou primeiro o seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamo o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe,
e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aqueles de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes de Felipe te chamar, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Até aqui, irmãos. Perdoa aí, eu dei uma embaraçada, mas que eu fiquei um pouco emocionado. Todos os irmãos ouviram a leitura? Sim. Sim, irmão, perfeito. Sim, claramente, irmão. Muito bom. Deus abençoe.
Irmãos, todos estão ouvindo bem aí? Perfeito. Sim. Sim, irmão Mar. Ótimo. Esse livro, esse Evangelho de João, ele é uma das partes mais gloriosas da Escritura, que fala justamente do Senhor Jesus e de toda a sua santidade e o propósito dele também. E diz assim, todas as coisas Irmão Marco. relacionadas... Irmão Marco. Oi? Provavelmente a irmã Edna está com o áudio alto, aí tá dando eco. Pede para ela baixar quando você for falar. Aí depois ela pode aumentar de novo. Ok, obrigado. É que ela está no outro lado. Acontece Obrigado. comigo com a Gi, beleza? Eu já sabia. Tá bom, obrigado, irmão. Imagina. Então, nós demos início aqui no versículo 1, essa parte gloriosa que o Senhor, como sempre, a excelência do seu grande amor, ele nos fez toda essa maravilha. E esse Evangelho de João justamente diz da sua grandeza, né, do seu propósito santo e de misericórdia em favor de todos nós. Então a gente vê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A gente volta aqui, irmãos, ver uma parte em Provérbios, no capítulo 8 de Provérbios, no versículo 22. O Senhor nos mostra isso, e tem uma parte muito gloriosa que diz aqui: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, que era a sabedoria suprema que está com o Senhor, né? E é uma coisa assim muito elevada, né, em relação ao nosso entendimento, mas vê que partiu desse princípio, a sabedoria já estava com o Senhor, então foi manifesto todas essas coisas ao longo e até completar todos esses momentos que está aqui dentro desse livro, que para nós é um peso de felicidade, é um peso glorioso que vem sobre as nossas vidas, né? Que é a obra do Senhor Jesus, a obra do seu grande amor, a obra da santidade dele, como Deus, né? Não vamos falar entrar na Trindade, porque são 3 em 1, né? E basta para nós isso, porque toda a essência disso aí está muito distante do nosso entendimento. Então, irmãos, vê que começou a sabedoria já antes do princípio, né? O Senhor já estava com ela. E todo esse movimento, tudo que o Senhor passou, o seu propósito, né? E todas as coisas que ele protagonizou para nós todos, para que nós alcançássemos a salvação, né? E a partir desse livro aqui fala de coisas sublimes do seu grande amor. Nós vamos navegar nesse livro. Só esse início aqui já dá para a gente ir longe, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os irmãos veem o caráter de tudo isso, que como é tão maravilhoso. Então, irmãos, e aí aqui no versículo 5 também diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Realmente, essa parte é uma parte muito complexa também, porque, na verdade, para compreender,
nós já nascemos em trevas. Por quê? Porque nascemos condenados pelo pecado lá do início. Então, mas só que essa compreensão, ela tem que vir do Senhor, né? Agora, o que ele faz? Ele é que faz as obras no coração. A gente sempre volta para esse assunto, porque para não ficar caracterizado que alguém tem alguma condição de chegar e falar, não, hoje eu vou crer no Senhor Jesus, porque eu vi realmente que ele foi um bom homem, etc, etc, etc. Mas isso aí é uma coisa que não existe. Isso simplesmente é um fato inexistente que alguém possa pensar, porque essa luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam, claro, não vai compreender mesmo, mas o Senhor, essa luz vai entrar dentro dos corações e o Senhor, por intermédio, né, da virtude dele, essa luz entra nos corações e faz a compreensão necessária para que a pessoa venha ser um salvo no Senhor Jesus e também venha andar nos seus desígnios, né? Ou melhor, na vontade dele, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante para nós. Esse livro é muito maravilhoso. Vamos ver que só essa parte no começo aqui já requer muita coisa. Ou melhor, o Senhor já nos ensina muita coisa. O amor dele, né, que o mundo não compreende, mas para nós ele fez compreender. Esse amor é a salvação que ele nos deu por intermédio do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue precioso na cruz. Então, a partir disso aí, ele já colocou a compreensão dentro do nosso coração, nós cremos, e a partir desse princípio, nós somos selados com o Espírito Santo. E é uma virtude impagável que nós jamais iríamos, vamos dizer assim, receber isso aqui de uma forma material de alguém, o que quer que seja. Então, é muito maravilhoso isso, né, que o Senhor nos fez entender, já nesse começo, resplandecendo sobre a escuridão e fazendo entender. Agora, a gente tem assim a expectativa de que os nossos familiares e aqueles que a gente, né, sempre tem desejo, até a pessoa que a gente não conhece, a gente tem um grande desejo que a pessoa venha a conhecer o Senhor, venha abrir o seu coração para o Senhor, porque isso é tão maravilhoso e a gente fica feliz com isso aí, porque os irmãos não fazem a medida, é muito grande o que nós temos que diferenciar daqueles que não creem no Senhor. É tão fora de cálculo uma situação dessa, que a pessoa que não crê, olha, não dá para calcular o que vai ser dessa pessoa, né? A pessoa tombar e não crer no Senhor, é por isso que é muito simples, né? Por isso que em certos lugares eles querem que a pessoa faça isso, faça aquilo, faça mais. Não, essa compreensão que está aqui das trevas que seriam todos nós, ele foi a luz e ele resplandeceu no nosso coração, nos selou com o Espírito Santo e deu esse direito para nós, né? E a gente, nessa expectativa, a gente vai caminhando e sabendo que logo, logo nós estamos junto com ele. E nos resta, irmãos, orar pelos nossos, por aqueles que ainda não conhecem, por aqueles que... porque a pessoa, quando não crê ainda, a pessoa é muito difícil, né? Ainda mais do jeito que espalharam pelo mundo aí, vamos dizer assim, até a cristofobia está ganhando um contorno aí no mundo inteiro, né? Então fica mais difícil ainda essa escuridão, que se não for a misericórdia do Senhor, e como é que vai ser feito, né? Então, a gente ora para aqueles que o Senhor ainda vai usar de misericórdia, que estarão no meio de nós também, e juntos um dia estaremos com Ele para sempre. Até aqui, irmãos.
Os irmãos me ouvem bem? Sim, irmão, perfeito. Ah, beleza. Estou num lugar meio ruim de internet aqui, pode ser que dê uma caída aí. Mas eu vou tentar. Hoje, quando o irmão trouxe, né, essa sugestão da gente ler o Evangelho, quando eu vi, eu lembrei do que eu tinha aprendido um tempo atrás a respeito dos Evangelhos, que são os caráteres, né, dos Evangelhos. Eu queria falar um pouquinho para os irmãos desse caráter, né, que é importante a gente entender o caráter do Evangelho que nós estamos lendo. O primeiro Evangelho, né, que a gente tem, que é o de Mateus, ele trata Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, como Jesus Rei, né? Ele tem esse caráter de Jesus Rei. O de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, trata com o caráter de Jesus como servo. E o de Lucas, Jesus como homem. Esse é o caráter. Por mais e o que nós vamos ler, né, os que nós estamos estudando, ele tem um caráter de falar. João fala de Jesus como Jesus Deus, né? Tem mais esse caráter. É mais a ênfase, né? A ênfase em Mateus é rei, em Marcos é servo, em Lucas é homem. E João, que é o que nós vamos estar estudando, ele dá ênfase como Jesus Deus, né? E nós vemos aqui, né, no primeiro versículo, já falando do princípio, né? No princípio era o verbo. Em outras traduções, o verbo é a palavra, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A nossa tradução que a gente está lendo hoje é verbo, né? Mas em outras é a palavra. E esse verbo e a palavra é Cristo. Ele estava com Deus. Que nos fala de Cristo no começo, né? Na criação. Ele estava com Deus. Se a gente abrir Gênesis, o primeiro versículo de Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou Deus aqui, se eu não me engano, no grego, depois os irmãos podem corrigir se não foi isso, esse Deus, se eu não me engano, é Elohim, que seria deuses, né, no sentido de mais de um, né, que nos fala da Trindade. Então, e aqui em João nós vemos, né, já destrinchado aqui, né, a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nos fala da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo, já falando segundo, né? Ele estava no princípio com Deus. Então, a ênfase do nosso evangelho que nós estamos lendo agora fala do nosso Senhor como Deus, né? Vai falar da sua presença, né, na criação, vai falar da sua caráter celestial, né, divino, e temos aqui esse testemunho, né, de João. Temos o testemunho segundo João, e vamos ter a partir do versículo 15, né, testemunho de João Batista, né, o último profeta, né, para anunciar o Messias aos judeus e anunciar o Cordeiro de Deus, né, que viria ao mundo, né, já ampliando para todo mundo, né, para os judeus o Messias, e para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, que isso viria a ser revelado, né. É importante a gente lembrar também que os evangelhos não são diretamente para nós, né, aqui nós vamos ter parte da revelação, a revelação completa vem com a partir de Atos e as cartas de Paulo, né? E as cartas dos apóstolos, a gente vai ter uma revelação mais completa. Então, muito do que tem aqui no Evangelho, a gente vai ter como uma revelação ainda incompleta, né? O princípio de revelação, e a gente aplica para nós, porque hoje a gente tem tudo completo, né? Nós vamos dizer aqui que os próprios
apóstolos ainda não entendiam muitas coisas, né? E eles ainda eram judeus, ainda tinha a questão do evangelho do reino, né? O evangelho que ainda estava sendo pregado aos judeus. E aos poucos vai se revelando o evangelho da graça, né? Então é importante a gente entender isso também. Mas era mais para falar do caráter, né? Do estudo que a gente começou, né? Que vai dar ênfase no nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Até, irmãos. O versículo 11, irmãos, conforme o irmão Getúlio explicou, que os evangelhos, né, ainda eram um princípio e o Senhor, na condição dele, na posição dele como Deus, né, no versículo 11 diz assim, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso foi estritamente com os judeus, né, porque assim eles fizeram e acabaram matando o Senhor, né? Mas no versículo 12 já diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Isso se estendeu até nós, né? Porque passou depois, como o irmão explicou, entrou depois a graça, depois da morte dele, e depois também o trabalho de Paulo como apóstolo, que recebeu também os mistérios do Senhor e foi aplicado, né, nas cartas e tudo, e acabou resultando. Então, esse versículo 2 também tem muito a ver conosco, né? A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, compete a cada um, realmente, não nós já cremos, mas o núcleo, né, do Evangelho, o núcleo da obra do Senhor realmente crer no Senhor Jesus, né, conforme é sempre pregado isso. Crer. Então, os irmãos veem que já lá atrás já começou isso, ele já ensinando, ele ainda estava em vida, peregrinando, né, cumprindo toda a missão que ele tinha que cumprir, mas já ficava caracterizado que haveriam de crer aqueles que iriam ser salvos, né? Então, isso hoje nós desfrutamos de todo esse prazer. Aí diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque os irmãos veem, quando vou indo mais para frente, quando fala das ovelhas, lá em 10, né? E fala que o Senhor entregou para ele, Deus Pai entregou para ele, e ninguém vai tomar da mão dele, né? Então, vê que essa certificação, para nós, veio como um conforto para nossas almas, para que a gente se firme cada vez mais na certeza, que essa certeza colocada também, que um dia estaremos com ele.
tudo isso, porque os irmãos veem que as Escrituras, né, todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, muito fala da graça do Filho de Deus, mas o que vem lá atrás também já diz muito, né? Porque a gente, quando a gente faz um raciocínio dos ensinamentos do Senhor. O que o Senhor nos ensina? Ensina a amar, ensina a obedecer, ensina a andar na vontade dele. Então, tudo que está escrito em relação ao Senhor é voltado para esses propósitos todos. Fazer a vontade do Senhor, né? E exercitar o amor que ele assim tem determinado para que assim o façamos. Aí depois fala, né, de João Batista, que, né, conforme o irmão explicou, o último profeta, que veio anunciar a vinda do Senhor. Mas os irmãos veem que em todo o aspecto diz do seu grande amor e que nós temos que seguir, realmente, somos agraciados, né, e por crer no seu nome. Então, isso é muito importante, é o que nós devemos deixar transparecer em nós, para que outros vejam que realmente é muito glorioso. E crer no Senhor Jesus, eu acho que é a coisa mais importante na vida de qualquer um. É aqui, irmãos. Bom, como a gente está falando bem aqui do início, né? Nós sabemos que o Evangelho de João, ele foi o último a ser escrito. E dentro desse tempo, nós bem sabemos que depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, 40 dias depois, né, veio o batismo dos cristãos pelo Espírito Santo. Então, nós, logicamente, nós já tínhamos a igreja e esses poucos, na época eram poucos, vamos dizer assim, no final do primeiro século, poucos cristãos, já vinha sofrendo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo vinha ali sofrendo ataques terríveis, ao ponto de dar até entender que esse Evangelho de João, ele foi escrito depois das cartas de Paulo e Pedro. Se a gente for prestar atenção, muitas coisas vêm ali a trazer a explicação para aquelas cartas, aquelas palavras que foram ditas lá. Muito provavelmente, eu estava vendo uma história na história da igreja, e dá um trecho lá que dá a entender que o Evangelho de João é depois disso aí. Justamente porque se fez necessário para corrigir esses erros terríveis que vinham tendo de ataques à pessoa do Senhor Jesus, chegando ao ponto de muitos cristãos ficarem perturbados, porque surgiam as pessoas que hoje nós chamamos de gnósticos, né? Agnósticos, aquelas pessoas que eles negam qualquer conhecimento de Deus e de suas coisas, o agnóstico, eles negam. E aí surgiu os cristãos gnósticos, porque eles creem têm a certeza, né, da criação das coisas por Deus. Então, esse evangelho ele vem em uma época que é justamente para consertar, né, esses erros que a pessoa do Senhor Jesus vinha sofrendo, esses ataques. Chegou a ter pessoas que tinha Cristo como um ideal para eles, não uma pessoa divina. Pessoas que até achavam que por suas obras podiam se tornar como Cristo. E isso a gente vê que perdura até hoje. Tem pessoas que pensam que vão se santificar através de suas obras, né? E Cristo, para eles, não é uma salvação, é um ideal de vida. Nós vemos isso até hoje. Até hoje nós vemos isso. Daí, eu queria compartilhar com os irmãos,
queria só fazer esse complemento à fala que os irmãos trouxeram. Não um complemento, uma ajuda, que o Senhor sirva de ajuda, mas eu queria que a gente se atentasse aqui para o versículo, alguns versículos em Gênesis, no primeiro capítulo. Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou salpicar aqui alguns versículos, até em função do nosso tempo, para chegar onde eu quero, lá no nosso capítulo. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. O 20, ele diz, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E, para encerrar, o 22. E Deus abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, as aves se multipliquem na terra. Aí, nós vamos lá para o nosso capítulo, o versículo 3, quando diz, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra, né? Tudo foi feito e até hoje se mantém pela palavra. Tudo é mantido pela palavra. Nessa parte, nós vamos perceber aqui que o nosso Deus, ele não é como as pessoas até atribuem de forma errônea quando leem esse primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muitos pegam e até distorcem, né? Distorcem. Uns dizem que eles têm alguns que dizem que o verbo era divino. Alguns chegam ao ponto de dizer o verbo era um Deus, dando ênfase de que existe mais de um Deus. Porque se o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, então aí já passa a ter dois. Nós bem sabemos que existem, né, 3 pessoas, um só Deus. E quando diz todas as coisas foram feitas por ele, sem nada foi feito, né? Isso deixa claro que o verbo, ele não veio a existir, o verbo não existiu, o verbo já era Deus. Por isso que diz no princípio, né, antes de qualquer coisa. É uma coisa que vai fugir à nossa mente, porque é como se, vamos dizer assim, a grosso modo, talvez para que a gente entenda, que 2 lados de uma... Vamos dizer que a gente dividiu aqui um lugar em 2 lados. Um lado inacessível, que a gente não tem compreensão disso. Então, Deus já existia lá. Não vai, a gente não pode aceitar que as pessoas até digam que Deus, quando ele diz que o verbo era um Deus, ou o verbo era Deus, eles vão dizer que Deus foi criado. Ele pode até dizer, tem pessoas que dizem que o verbo era Deus, né? Desculpem, é meio complicado, mas não sei se eu estou me fazendo entender. Até peço que os irmãos depois me corrijam, se estiver errado. Mas o que realmente importa, que nós bem sabemos, o Senhor nos deu esse entendimento, existem 3 pessoas, um único Deus, que é criador e mantenedor de todas as coisas. Então, esse verbo ele não veio a existir, ele já existia.
Então, ele criou todas as coisas. E aí vem o que nós bem sabemos hoje, né? Que é uma linguagem moderna que nós chamamos de ciência, uma linguagem falsamente moderna. Porque duvidar, eles já duvidavam desde o início, princípio não, mas o início. Então, nós vivemos hoje numa era em que existe uma linguagem bem falada, né, bem explicada, mas falsamente chamada de ciência, que atribuem as coisas de Deus, eles tentam explicar de qualquer forma, tentam explicar tudo, desde que não tenha Deus no meio. Eles vão nos trazer principalmente os incrédulos. Os incrédulos, eles se agarram principalmente à teoria da evolução, onde eles querem provar que o homem é o ser superior, porque o homem veio evoluindo através dos tempos, e ele tira Deus dessa equação. Deus está fora da evolução. Agora, apesar deles terem essa notabilidade de falarem bonito e tentar explicar, se torna até patético, né? Até patético, porque eles não têm onde se apoiar nessa teoria. Porque eles explicam, e você faz uma simples pergunta e desmorona. Não que eles deem, vamos dizer assim, o braço a torcer, eles tentam revidar, mas quando eles dizem que o homem evoluiu e chega ao ponto de chegar no macaco, e o macaco evoluiu, o homem evoluiu do macaco e chegar ao ponto final, que é o homem. Mas até chegar esse macaco, quantos bichos vieram evoluindo a chegar ao macaco para que o macaco evoluísse a chegar ao homem? Então, você vai cair num ponto que alguma coisa teve início. E quando você pergunta quem criou esse início para que houvesse a evolução, aí vão tentar explicar, mas aí nós que já temos um certo entendimento, estamos sempre pedindo ao Senhor que nos dê mais entendimento, porque hoje nós vivemos não por nossa mente. Nós podemos abrir em Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, irmãos. Quando o irmão Paulo vai nos dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A gente pode ler o 15 também. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, hoje nós temos essa certeza, nós temos esse entendimento de que Deus são três pessoas, mas um único Deus. Que nós não vamos conseguir explicar isso. Porque se quisermos chegar ao ponto de explicar a natureza de Deus, nós vamos estar ouvindo aquela voz lá do Éden, querendo ser igual a Deus. Um pouco antes disso que nós lemos, vai dizer lá que o espírito do homem, ou quem compreende as coisas do homem, senão o espírito do homem. Assim são com as coisas de Deus, somente o espírito de Deus. Mas Deus nos dá essas pequenas porções em que nós vamos compreendendo. De que forma? Por fé. Por fé nós vamos compreendendo. Porque nós aceitamos, diferentemente dessas pessoas que não aceitam as coisas de Deus. Eles querem as coisas do jeito que seja. Mas para isso, e por isso, nós podemos ver em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, anotei aqui, 1 Coríntios 11, no versículo 16.
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Lógico que esse versículo está falando de um outro contexto, mas que cabe aqui, porque enquanto esses homens duvidam e acreditam em suas próprias mentes, seus próprios aprendizados, na sua ciência, trazendo ensinamentos contrários às verdades de Deus, nós pensamos com a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo é que nós cremos que o Senhor é criador, como diz no nosso versículo, é o criador de todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que existe poderia surgir sem que haja Cristo presente. Mas se as pessoas querem ser contenciosas, não cabe a nós entrar nesse mérito de contender com eles, desde que sejam. Queria só até aqui, irmãos. O irmão Paulo Sena leu o 1 Coríntios 14 e o 15, e o 16 é um complemento mesmo maravilhoso, como o irmão também explicou, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, né? Que coisa, né? Uma coisa tão assim, muito bem explicada, que depois em Efésios, no capítulo 2, no versículo 7, já diz a resposta de tudo isso aí, da nossa crença, da nossa fé, e de tudo aquilo que nós esperamos do Senhor, pelo fato de Ele colocar em nós essa certeza. Versículo 7 de Efésios 2, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Né, irmãos? Então, o irmão estava explicando que o homem, ele fala da ciência, os arqueólogos e companhia limitada, que vão fazendo estudo da energia cósmica, que é isso, que é aquilo, mas o principal está aqui, nós estamos lendo hoje aqui. Diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, olha, isso, da pessoa de si próprio, não vai entender isso nunca, conforme o irmão explicou. E os homens, eles se voltam, né, às suas teorias. Um bom historiador, ele pega uma lata e daquela lata ele faz ali um absurdo de coisas, né? Da origem, por que se formou, todo o processo de fabricação, etc., que para nós não está interessando. Mas isso do Senhor, as coisas do Senhor, as maravilhas, o amor do Senhor, é só Ele que nos dá, e Ele já colocou isso em nós, né? A gente volta a dizer. Então, a resposta que nós temos, né? Esse entendimento que Ele nos dá, isso é loucura para o mundo. Por quê? Conforme o irmão leu lá em 1 Coríntios, né? Que fala que nós temos a mente de Cristo, né? A mente de Cristo. E aí, precisa mais alguma coisa? Então, por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Senhor fez assim por nós, pela sua misericórdia. Então, nós entendemos, né? Tudo aquilo que Ele tem dispensado a nós, com tamanho amor, tamanha riqueza, para que nós venhamos a entender essa parte e sem misturar com nada, porque essa parte homogênea de misturar as coisas do Senhor, ela não se mistura, ela é uma parte singular, é uma parte única, que não se mistura com nada dessas coisas, de teorias, isso e aquilo. Então, a gente fica feliz com isso, porque o Senhor é que nos faz saber de todas essas coisas, e a gente tem muito que agradecer, irmãos, porque tudo o Senhor nos faz, e Ele nos guarda, e Ele nos dá toda essa condição
de abrir a nossa mente, o entendimento, para que a gente possa cada vez mais ir se fortalecendo, né? A ciência, essas coisas todas que vêm, né, uma cachoeira de coisas que vêm contra nós, mas isso não abala nós, porque chega, para na nossa frente e desvia, porque assim o Senhor tem feito por nós, e assim Ele vai nos ensinando e vai fortalecendo ainda mais aquilo que Ele mesmo colocou dentro do nosso coração. É aqui. Irmãos, o irmão Paulo comentou, né, que seria o evangelho deveria ter sido escrito, né, poderia ter sido escrito. Eu fiz uma pesquisa aqui e realmente ele vem depois das cartas de Paulo. A gente tem como referência que a última carta de Paulo é 2 Timóteo, e o evangelho aliás, o evangelho vem no ano de 85 depois de Cristo, o evangelho de João. No mesma época da terceira carta de João também. E as cartas de Paulo e de Pedro são por volta do ano 68, né? As últimas cartas de Pedro e Paulo, 68 depois de Cristo. Então esse evangelho, né, e as cartas de João vêm depois mesmo, realmente, né, para confirmar aí. E falando do versículo 4 no nosso capítulo, que diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós já vemos aqui, né, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Podemos ir para o Evangelho de João mesmo, capítulo 8. No capítulo 8 a gente pode ver o próprio Senhor falando sobre isso, né? No versículo 12, ele vai falar sobre isso, né? Ele fala assim, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esse é o Senhor, né? Falando dele mesmo, né? Falando que ele é a luz do mundo. Esse mundo, ele está em trevas, né? E quem está nesse sistema mundano e que ainda não conhece a luz do mundo, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não tem a vida, ainda não conhece a luz. E ele por si só não quer estar na luz, né? Porque sabemos que o homem não quer vir para a luz para que não se manifeste, né? Aquilo que o homem é, né? E as suas obras. Podemos ver em Efésios 5. Vamos abrir Efésios 5. Pode ser a partir do versículo 8. Efésios 5:8. Diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nós temos aqui em Efésios, né, falando um pouco das trevas, da luz, e
Queria dar ênfase no versículo de Efésios 5, aqui é o 13, né? Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nós sabemos que aquele que não está na luz, não está em Cristo, está condenado, né? Quando a gente vai lá para João 3, João 3, é 19. João 3, 19. Podemos ler 18, né? 18 e 19. João 3, 18 e João 3, 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vemos aqui, né, no 18, quem crê nele não é condenado, ou seja, quem vem para a luz, né? Quem vem para a luz tem vida. A vida e a luz está em Cristo. Mas quem não crê já está condenado. Esse que não crê prefere estar em trevas. Ele não quer vida e não vem para a vida, né? Não vem para a luz. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí ele conclui, né? A condenação é esta, que a luz e a vida, né? Como nós vemos lá no capítulo 4, do primeiro capítulo, que a luz e a vida veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, como a gente sabe, né, é o princípio aqui, não tem destrinchado, né, como a gente tem nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro e de João, mas a gente pode entender já aqui, né, que já vem sendo falado sobre a salvação pela graça, pelo evangelho da graça, né, pela boa notícia da salvação em Cristo Jesus, né, pela sua obra completa. E nós vemos que aqueles que permanecem nas trevas é aqueles que não aceitam essa obra. Ele vira ao mundo, né? Como a gente viu aqui, né? A luz veio ao mundo. Vir ao mundo é a obra de Cristo. E qual que é a vontade do Pai? Né? Que seu filho viesse como servo, né? Em obediência, para morrer por nós. Ele veio. Né? E essa é a luz. Essa é a luz e a vida para nós, né? É a obra de Cristo. É a obra de Deus no seu Filho. Né? Então a gente tem aqui já nos primeiros versículos, já falando da sua obra, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E então a gente tem, né, aqui já logo no começo a obra de Cristo, né, sendo manifesta e falada pelo Evangelho de João. Até, irmãos.
no versículo 29 do nosso capítulo. Então, diz aqui o Senhor, no dia seguinte, João viu a Jesus, né, que fala de João Batista, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí no 30, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então, voltando lá na Trindade, os irmãos veem que o Senhor já, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vê que o Senhor, ele veio, né, nessa terra, num corpo de carne, sofreu todo o sintoma humano, né, embora dentro de uma santidade onipotente, onisciente, onipresente, mas ele sentiu realmente o que é um corpo de carne e se submeteu a tudo para que os irmãos, conforme foi lido agora há pouco o irmão Getúlio, que as trevas, e muitos não realmente não creem, como no dia de hoje também, até hoje, a abundância de pessoas incrédulas que transtornam até isso, mas a misericórdia dele continua ainda, e muitos ainda vão ser salvos, porque mediante isso que foi profetizado por João Batista, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha quanta misericórdia, né? Ele já foi anunciado, veio e fez conforme o Senhor determinou. Deus Pai, as águas do juízo de Deus caíram sobre ele, ele se submeteu e no terceiro dia ressuscitou triunfante, glorificando a Deus Pai, também foi glorificado e estendeu a nós esse direito e a todos os que crerem. É muito maravilhoso, irmãos, então a gente fica muito feliz com isso. Sempre a gente deve ser feliz diariamente nas nossas lutas e tristezas. A gente deve pensar muito nisso, que o Senhor fez por nós, jamais alguém iria fazer e ninguém vai fazer daqui para frente. É só Ele que tem esse poder ainda de salvar muitos que estão ainda perdidos. Obviamente, Ele vai fazer isso, usando do seu grande amor. Então, a gente só tem que agradecer os nossos dias, por tamanha bondade, pelo seu grande favor, pela a excelência da sua misericórdia que tem nos alcançado e somos felizes por isso. Até aqui.
Bem, irmãos, não vou tomar tempo mais, é só ler um versículo aqui no final, é o nosso versículo 50, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vite debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então ele disse isso para Natanael. Os irmãos veem que quantos milagres foram feitos, né? Principalmente nesse livro de João, relata muitos. E então vê que foram milagres, coisas maravilhosas de se ver. Agora, o que está no pedestal mais alto, na colocação mais sublime, é realmente a salvação, que foi a maior de todas, que à medida que ele entregou o Espírito ao Pai e disse, está tudo consumado, realmente a partir dali ele derrotou, ele esmagou o mal, a entidade maligna que tinha o seu império sobre todos nós. E a partir desse momento, então, nós morremos com o Senhor, né? E nascemos com Ele. Uma nova criação em Cristo Jesus, já com o selo da promessa, da salvação dentro dos nossos corações. Até aqui, irmãos. Irmãos, eu já estou dirigindo, então eu vou só recordar aqui acho que é o versículo 14, antes que começa o testemunho de João Batista. Eu não estou lendo, então eu vou tentar lembrar aqui que ele fala que o Verbo se fez carne, né? Habitou entre nós, vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Se eu não me engano é isso, né? Se os irmãos puderem me ajudar. Então, o Evangelho fala assim, né? João fala, e vimos a sua glória, né? A glória do unigênito, se eu não me engano. Então, hoje a gente não vê, né? Não vemos com os olhos, né? Não vemos, né, em carne, né? Como os apóstolos viram, né? Mas como Cristo disse a Tomé, né? Quando Tomé quis tocar, ele disse: bem-aventurados aqueles que creriam sem ver, né? Que iriam crer sem ver. Felizes eram esses, né? E nós, hoje, nós cremos sem ter visto, né? Nós vemos a glória do unigênito Filho de Deus. Hoje nós temos, né, a graça e a verdade que é em Cristo Jesus, né? Podemos desfrutar desse dom que é a vida, né? A vida através da graça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a obra do Pai através de seu Filho por nós, né? Hoje nós temos esse grande privilégio, né, de poder ver a glória do Filho de Deus, né? Ver sem precisar ter testemunhado fisicamente, né? Nós temos essa certeza pela fé, né? Por esse dom maravilhoso, né, que recebemos do Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Até, irmãos.
Deixa eu ver. Ó, apareceu aqui. Os irmãos não têm nem mais um pensamento para colocar, porque então já está dando o nosso horário, né? Irmãos, a gente pode continuar do 15 da próxima, do testemunho de João Batista? De acordo, da minha parte, Eu acho também pertinente, porque é um capítulo que tem bastante coisa ainda para a gente estar escrutinando, né? Bastante coisa para a gente aprender com essas palavras. Irmãos, só lembrando os irmãos que são de cuidados, que estão na reunião, puderem ficar até depois da reunião para a gente poder ter uma conversa, é só para lembrar aí. Irmãos, vou aproveitar que eu não posso ler nada mesmo, estou dirigindo. Vamos orar? estamos ouvindo. Ah, beleza. Vamos orar então. Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças pela tua palavra, que hoje podemos aprender mais um pouco de ti, podemos aprender mais um pouco da tua vontade, mais um pouco do teu caráter. Nós te agradecemos por mais esse momento, por essa forma de reunião que o Senhor nos proveste. Te damos graças pela tua direção
direção do Teu Espírito, podemos nos consolar, podemos nos edificar e podemos ser exortados pela Tua Palavra. Te pedimos pelos irmãos que, por algum motivo, não puderam estar conosco, que o Senhor possa prover a eles todo o alimento para suas vidas espirituais e tudo aquilo que seja necessário para suas vidas. Te pedimos por esse resto de noite, que o Senhor possa nos guardar. Pedimos pela Tua direção, tudo aquilo que nós vamos conversar após essa reunião, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Põe a cara. Amém. Irmãos, eu vou demorar uns 5 minutinhos aí. Aí os irmãos podem estar conversando aí. 5, 10 minutinhos. Aí eu já volto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcélia. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Oi, Célia. Irmão, É Dai. Tem café aí, irmã Sérgio? A gente vai correndo aí. Com certeza, tem cafezinho sim. Manda ele fazer, irmã. Vai fazer seu café. boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Danilo. Beleza? Irmão Marcos aí de Itapevi, que maravilha. Prazer Boa em noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão Danilo. Saudade. Boa noite, irmão. Boa noite, Nicolas. Boa noite. Aguinaldo. Aguinaldo. irmão Aguinaldo. Irmão Cláudio, boa O noite. irmão Aguinaldo. Boa noite, Gustavo. Olha o irmão Paulo aí, né? E aí, Gustavão? Tá Gustavão aí, ó. Dami. Agora é a hora do lanche virtual. Com Deus. Manda a José pizza aí. Délio, nós vamos aí na sua casa agora, é pertinho daqui. Ah, Aí a é gente vai comer uma verdade. pizza. Vamos marcar vamos marcar uma reunião dos varão só para nós tratar de qualquer assunto e tomar uma escola. Comer a pizza que o irmão Isso é Paulo bom. ficou devendo para nós também. Tem a pizza do irmão Paulo também, que ele nunca paga. Ô, Vai ser agora, vai ser agora. quando eu vou pedir, a pizzaria tá fechada. Vamos pedir agora, vamos pedir agora. Eu vou pedir umas 3 aí pra gente. Vão escolhendo aí o sabor. Olha o Claudio aí. O Danilo está atrás daquele mundinho lá do planeta Terra? Ou já foi embora? Hoje ele voltou para a Terra, olha lá. Hoje eu tô na Terra. Está na Terra? Deixa eu ver aí. Tô. Ah, está na Terra. Janaí, Vando. Legal. Vamos... Quando a gente vai tomando um café, esperar o irmão lá para... Você quer com açúcar ou sem açúcar, Marcão? De qualquer jeito, vira o café, do jeito que vier, ninguém pode reclamar do cavalo dado, né? Então fica aí que eu vou pegar um para você lá. Tá bom. Vou esperar, hein?
Mas é igual aqueles apresentadores, hein? Não saia daí. Não saia daí. Fica aí na poltroninha. Ele vai ver se tá dando Ibope. Tá vendo quantos pontos tá dando de audiência. Tá lá em cima, hein? Olha que coisa, né? Mas se muitos soubessem, né, que esse Ibope do Senhor é o mais alto que tem, né? A pessoa entender e saber que o prêmio para aqueles que se achegam a Ele é um prêmio que jamais alguém vai ter condições de dar, só Ele mesmo, né? Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. O Senhor né? Agora, vida, né? o Janaí tá com a barba tão grande que se derramasse óleo nem ia cair nas vestes. Essa barba aqui é para pôr respeito, irmão. Deixa eu ver. É para pôr respeito essa barba aqui. Olha. Se o azeite da sulamita lá, sunamita, fosse derramar aí, não dava nem pro cheiro, viu? Nem molhava. ela ia falar com o Eliseu assim: ô meu senhor, o azeite que eu tenho aqui não dá para molhar meu bigode. É muito grande, né? Já pensou? E duro se for aquele azeite caro, ainda. E como é que vai ser, né? É verdade. Pegar um negocinho básico. Aí sim, irmão. Aí sim. Um suquinho de acerola com melancia. Nossa, esse daí eu não conhecia, não, hein? Olha só. Muito bom. Pega aí, Marcão. Pode pegar, fica à vontade vocês aí. Boa. Vou correr aí, vai tomar um geladinho. Eu só conhecia a acerola com laranja, hein? A acerola com melancia eu não conhecia, não. Eu ouvi eu estava lá e ouvi o João Délio falar do Ibope. O Ibope tá nas alturas, hein? Nós tava falando também da barba do Janaí, rapaz. O bicho tá barbudo, hein? Essa aí